oi, abençoados do Blessing Show! Estamos começando mais um programa, mais uma convidada aqui incrível comigo hoje. Ela que, já vou dar um spoiler, porque no programa passado veio o esposo dela e ela estava aqui nos bastidores. E eu falei que eu queria saber mais da história, mas antes de mostrar para vocês, olha só. Ela é a esposa do Samuel, mãe do Miqueias e do Davi, uma mulher que carrega propósito em tudo que faz. Além disso, cirurgiã dentista, empresária, palestrante, escritora, diversas especializações aqui. Ela vai contar tudo que der, né, pra gente. Seja bem-vinda mais uma vez agora aqui na frente das câmeras, Thalita Barbosa. Tudo bem, amiga? Tudo Prazer. ótimo, prazer enorme estar aqui. Como que você gosta de ser chamada sobrenome? Barbosa, Souza? Thalita Barbosa, Souza, Botelho, Talho, o que for, tá? Estamos aí. É isso. O Thalita Barbosa ficou bem marcado, né, na área profissional. Quando as pessoas falam assim, Thalita Souza, fica, é meu lado esposa e mãe. Sim. Que fica aquela sensação dos filhos, né, que vê o pertencimento, que ficou tanto o Miqueias quanto o Davi, como Barbosa de Souza. Uhum. Então, eu acredito que não tem nada mais lindo na vida do que ver os seus filhos com o sobrenome, né? Nossa geração ali se estendendo. Sim, e aí cada jeito que te chamam, você lembra de uma parte sua, Sim. né? Legal, muito bom. Te vem de uma camada, né? Qual é a minha camada? É isso. Amiga, de onde é que você é? Conta pro pessoal. Não é de Curitiba, né? Não sou de Curitiba, não estou acostumada com esse frio. Já acostumei um pouquinho. Eu sou de uma cidade que eu sempre brinco dessa forma. Eu sou lá do interior de Goiás, uma cidade chamada Iporá. Provavelmente poucas pessoas conhecem. É uma cidade pequena, né? Assim, hoje tem em torno de 30 mil habitantes, mas é uma cidade que ainda tem uma disputa política muito forte. Então, aquelas que a gente vê antigamente, ainda infelizmente lá é desse formato ainda, que não deixa a cidade evoluir, né? Então, para ser algo, para querer crescer um pouco mais, sempre temos que migrar, né? Ou vai para Goiânia, que é a capital, que fica a 250 quilômetros de Goiânia, ou vai para as demais capitais, que foi o que aconteceu comigo. Nossa, mas calma, você vai contar. E aí você nasceu lá, você tem irmãos? Tenho irmãos, tenho o Thalisson, até brinco que era para ser uma dupla sertaneja, mas não deu certo, Thalita e Thalisson. E eu vivi lá em Porá até meus 13 anos, né? Infelizmente não sou de um lar cristão. Eu sempre falo, Mari, que eu era aquela pessoa que tinha tudo para dar errado, sabe? Tanto profissionalmente, pessoalmente, familiarmente, criando essa palavra agora, mas Deus, né, já tinha escolhido desde o ventre, já estava traçado o propósito, a missão ali, de trilhar no caminho de Deus, e isso foi conduzindo, né? Hoje eu entendo muito que não foi a questão de entrar no vitimismo, sabe? Porque isso aconteceu, porque dessa forma, mas realmente entender ali que realmente era o propósito de Deus que estava trilhado para acontecer até eu estar aqui. Uau, então esse trajeto foi, meus pais se separaram, meu pai era alcoólatra, minha mãe se separou, eu tinha 2 anos, o Thalisson tinha 4 e pouco. Ele lembrou muito, né, das coisas, eu era muito pequena, eu não lembro. Eu só lembro exatamente que toda vez que meu pai, ele foi para Goiânia, na época que ele ia nos visitar, eu ficava chorando. Tipo, que a menina, querendo ou não, é mais apegada com o pai, né? Então isso ali foi bem desafiador. Quando ele ia embora. Quando ele ia embora. Então, aí foi chegando ali na minha adolescência, até que minha mãe casou de novo, quando eu tinha 4 anos, minha mãe casou novamente. E depois disso, eu tive uma visão de família um pouco distorcida, né? Quer dizer, não um pouco, né? Totalmente distorcida, que é Dia dos Pais, eu nunca tive Dia dos Pais na escola, reunião de pais, nunca... Então, eu tinha aquela visão de família um pouco diferente, né? Mas com o sonho de sempre, um dia eu vou ter minha família, aquilo ali vai ser o nosso sustento.
Precisa ser a nossa você base. pensava assim, diante disso que você viveu, que você não queria aquilo. Você queria, quando você construísse uma família, você ia ser diferente. Como é que era a sua cabeça? Até na minha faculdade, eu tinha na minha cabeça que eu não queria casar e não queria ter filhos. Sempre falava. Até que minha mãe, quando eu engravidei do Miqueias, ela chorava, porque ela falava assim, que ela já tinha tomado a consciência que ela não queria ser avó, que ela não ia ter netos, que ela não ia ter essa experiência, porque eu sempre falava, né, eu não quero ter filhos. Não me imagino mãe. Imagina, agora você vendo eu lá com as crianças. Não me imagino mãe. Eu falava assim, gente, eu não imagino a criança crescendo dentro de mim. Eu sempre falava isso e logo mudava de assunto, né, mas isso vem muito do medo, né, do medo da história se repetir, o medo de meus filhos passassem por um abandono, né, então nos meus 13 anos, como minha mãe casou de novo, eu me senti ali na segunda parte de abandono, foi quando nós fomos morar em Cuiabá, Mato Grosso, que é assim, o extremo de Curitiba, é 880, lá hoje deve estar uns 40 graus, Gente, e foi minha segunda parte, assim, que quando eu saí de perto da minha avó, porque eu estava na casa da minha avó todos os dias, a minha avó era o meu alicerce. Então, quando veio isso à tona novamente, eu fiquei, ai, meu Deus, e agora? Mas foi muito bacana, que foi com meus 13 anos, que foi a primeira vez que eu vi um McDonald's, que eu fui ao shopping, que eu subi na escada rolante. E você foi sozinha? Não, eu fui com a minha mãe. Sua mãe minha foi mãe, também? meu irmão e meu padrasto. Foram todos. Mas lá que realmente eu vi a oportunidade que eu poderia conquistar os meus sonhos realmente e fazer diferente, né? Mudar a história da minha família, mudar a história ali quebrar a maldição hereditária, quebrar tudo. Foi quando você virou seus olhos para isso. Pensou, é possível. Assim, desde criança eu sempre fui muito audaciosa, sabe? Tipo, a minha mãe chegava assim, vem aqui, vamos lavar a louça. Falava, quando eu crescer eu vou estudar tanto, que eu não vou ter alguém que vai fazer tudo pra mim, que eu não quero ficar arrumando a casa, que eu não quero, sabe aquela coisa assim, eu quero estudar. E eu sempre gostei muito de estudar. Até então que eu terminei o ensino médio com 16 para 17 anos, e ele já estava lá em Cuiabá, eu vi a oportunidade que eu poderia fazer uma faculdade, né? Então que eu fui a primeira neta da minha avó ali, que fez a faculdade, que conseguiu concluir, né? Com graça de Deus, porque não foi fácil, né? Eu fiz odontologia na faculdade particular, sou de uma família que, graças a Deus, nunca faltou nada, mas de condições bem limitadas. Porém, Deus foi encaixando tudo, e que às vezes eu paro e fico, gente, como? Como que eu consegui fazer uma faculdade? Como que eu consegui ganhar uma bolsa de uma faculdade de quase 5 mil reais a mensalidade? Uau! E como que eu consegui estudar o dia todo? Como consegui sustentar aquilo? Então, assim, ver os detalhes de Deus em todos os pontos. E você já queria seguir nessa área? Como é que é? Então, eu sempre falo assim, quem tem filhos vai entender. Uhum. A dificuldade que é de pedir a criança para escovar o dente, né? Não vai, acorda, escova. Isso até hoje que eu sou um pouco paranoica com as crianças em relação a isso. E é uma área muito interessante, que a única atração que tinha para as crianças lá em Porá, na minha cidade, era uma dentista que é de Goiânia. Ela tinha um projeto social que ela levava a parte de escovação para as crianças. Né? Então, eu tinha esse projeto nas terças e quintas-feiras, então, que eu ia até o postinho de saúde lá e tinha escovação. E eu olhava olhava ela fazendo aquilo, eu falava, gente, quando eu crescer eu vou ser dentista e vou ser dentista de criança. Olha, eu sempre falava aquilo, sempre. Então, já tentei várias vezes lá na minha cidade, tentar encontrar ela, mas eu não encontro, porque eu preciso, sabe? Eu preciso chegar para ela e falar, olha, você plantou uma semente no coração de uma criança de 6 anos e que mudou a história. E você lembra do nome dela? Doutora Denise. Doutora Denise. Doutora Denise. Já procurei no Instagram, já falei, gente, eu vou contratar um detetive. Vamos atrás da doutora Denise. E era de lá, Não, ela era da capital. Da capital, né? Ela falou que tinha um chamado de propósito muito forte, que ela queria ajudar as crianças do interior, as crianças que não tinham acesso é o básico, né? A gente não tinha acesso ao básico. E aí despertou em você. Por isso que a gente abre um parêntese, às vezes a gente esquece que tem pessoas que estão
à nossa volta e a Uhum. gente está influenciando, né? Muito, Então, muito. às vezes, algo, por isso que a gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala, porque está influenciando. Muito. E é tanto na parte de influência, Mari, a questão é mais de ser verdadeiro naquilo, né? Porque da mesma forma que você está influenciando as pessoas, ao mesmo tempo você pode destruir tudo aquilo, né? Hoje nós temos muitos exemplos em questão de líderes, né? Tanto que às vezes levanta qualquer coisa que faz, que não prega aquilo realmente que vive, tantas de pessoas que são destruídas. Então eu tomo muito cuidado com isso, muito Sim. mesmo. Sim. E aí essa semente estava no seu coração e você passou a vida dizendo que queria ser. Ser dentista, não sei Então, como, mas ia. quando você viu, terminou o ensino médio, já estava certo que você ia. E aí você tentou fazer federal? Como que foi? Então, temos um problema que lá no Mato Grosso não tem faculdade pública de odontologia, né? Porque é um Até curso, hoje? até hoje não tem. Sério? Tem medicina, veterinária, agronomia, a odontologia não tem. Tem em Goiânia, né? Só que não teria acesso, porque para ir para outro estado, enfim. Uhum. E lá só tem as particulares, né? Na minha época só tinha duas, então isso elevava muito, né? Porque os cursos tanto de medicina, direito e odontologia sempre foram extremamente concorridos. Uhum. Eu fiz o Enem na época, porém eu não consegui fazer o ProUni, que o meu tio tinha pegado o nome da minha mãe, tinha aberto um CNPJ, então não conseguia fazer. Mas eu fui bem cara de pau, bem determinada, fui lá na reitoria, conversei com o reitor, contei um pouco que não foi fácil, assim, lógico, né, que ele não queria me atender, nem nada, era um resumo do resumo que eu tô olhando no tempo. Porém, eu falei que era o meu sonho ser dentista, eu queria muito. Se eu conseguisse estudar, eu poderia trabalhar à noite, que lá tem o Central do Aluno, poderia trabalhar no Central do Aluno, trabalhar os finais de semana, que lá não fechava, tudo. Aí ele olhou pra mim, e eu imagino, eu era bem novinha, eu era bem caipirinha, eu falava, hoje eu fiz fono, tudo, deu uma melhorada, mas às vezes o R ainda bem na alma. Falava bem puxado, tudo. E isso eu sempre coloco nas palestras, quando eu vou falar diretamente com a equipe, né, na questão de sonhos, que os nossos sonhos nos motivam, né, a conquistar. E eu coloco a foto, depois eu termino exatamente assim, eu conversei com o reitor, ele olhou pra minha cara, aí eu coloco no telão a foto no dia da minha colação de grau. Uau. Esse foi um dos dias mais felizes da minha vida. Que foi ali, e eu nunca esqueço, na hora que eu fui lá pegar o diploma, que eu olhei lotado, o auditório, assim, lotado. A minha mãe e minha avó na primeira fileira, minha mãe chorando com o celularzinho, tirando foto e me gritando. Então aquilo ali foi uma conquista, assim, muito grande mesmo. Uau. E aí, depois disso, você exerceu na área para criança. Como é que Então, chama? a odontopediatria. Odontopediatria. Foi bem desafiador, porque eu formei muito nova, né? Eu tenho 1,49, então o meu primeiro desafio foi a questão de passar credibilidade para os pacientes, né? Porque você chegava lá no consultório, tinha a primeira coisa que eu via, você já é formada? Você é estagiária? Cadê a dentista daqui? Eu sou a dentista. Então, com 7 meses de formada, eu recebi uma proposta para morar em Florianópolis, para trabalhar em Florianópolis, Santa Catarina. E eu agarrei essa oportunidade com unhas e dentes e fui. Quantos anos você tinha? Tinha 20 para 21. Fui morar sozinha em Florianópolis. Eita. E foi minha terceira partida, que agora foi minha mãe, né, que eu nunca tinha ficado assim longe da minha mãe. Mas lá em Florianópolis eu passei por todo o processo, vamos dizer assim, de encontro com Deus vivencial 24 horas. Não foi fácil, né? E lá eu comecei a fazer odontopediatria na faculdade, tinha uma instituição que eu queria muito fazer, que era muito renomada, só que assim, era fora de realidade, porque quem mora sozinho sabe, né, tem aluguel, tem as coisas, e eu pagava a especialização, tudo, não consegui fazer nessa instituição, que eu gostaria muito, mas acabei fazendo em outra, e lá em Florianópolis, foi onde me apresentaram a parte de gestão e vendas, onde eu me encontrei no meu propósito.
E depois de mais ou menos 4 anos, 5 anos, eu parei, né? Tomei a decisão de não exercer mais a parte de dentista e fui para a parte de diretora clínica, né? De cuidar da parte administrativa e de gestão de clínicas. Uau. E depois fui para clínicas e hospitais. Mas antes você atuou durante esses anos. Atuei, eu brincava que meus dias tinham 30 horas, porque eu fazia plantão, eu atendia em 5 clínicas. Atendia as crianças, Tudo olha, lá em tudo lá em Floripa. Floripa. E não era qualquer dentista, tá? Eu atendia de Batman, o consultório era todo Olha, montado. que legal. Era assim, uma paixão mesmo. Nossa, muito legal. E foi quando eu vi que o meu propósito estava além daquilo ali. O agir de Deus estava além eu brinco das 4 paredes ali, e o mocho, né? Que é onde o dentista senta ali, aquele banquinho chamado mocho. Estava além daquilo O ali. banco? Aquele que o dentista, a cadeirinha fica rodando. Ó, tá vendo uma É um curiosidade? Mas foi para aquele tempo, né? pra aquele Deus te tempo. usou para aquele tempo. Foi importante, foi uma fase da sua vida. Extremamente. Por isso que eu falo que é muito importante a gente entender os processos de Deus na nossa vida e tomar sempre na parte de ser protagonista, sabe? De não entrar... Nossa, eu passei muita dificuldade, Mari. Chegou meses assim que eu tinha que escolher se eu ia pagar meu aluguel, se eu ia pagar a especialização, se eu ia fazer comida, se eu ia comprar a ração da minha cachorrinha, que era Nutella, que já naquela época ainda já estava comigo. Então foi bem desafiador. E eu sempre tive assim que a gente tem que tomar nossas responsabilidades, a gente tem que ser protagonista da nossa vida. Então mesmo que eu tava lá no deserto, 60 dias no deserto, nunca peguei o telefone, tipo, pra ligar, mãe, pai, aqui, ó, help me, não. A gente tava confiante que ia dar certo. E o seu relacionamento com Deus? Você vai contar, calma, no bloco que vem, gente, olha aí. Fica aí que a gente volta já com um Blessing Show. Paramos nessa parte, nossa, que incrível, né? Às vezes a gente tem que passar por certas coisas para no final contar que Deus é maravilhoso, realiza milagre, cuida da gente. Fica aí para você acompanhar no próximo bloco mais dessa história maravilhosa para inspirar a sua vida. A gente volta já. Estamos de volta com o Blessing Show, que bom ter você aqui com a gente mais uma vez. Hoje conhecendo a história da Thalita, ela estava contando, foi para Floripa e aí passando por muitos desafios. Quantos anos você tinha nessa época? Nessa época eu tinha entre 21 e 22 anos. Nossa! E como foi o seu processo de amadurecimento, assim? Você falou que você sempre foi, né, muito... proativa, correr atrás. Você já tinha esse sentimento assim já era madura, né? Pra você ter uma mentalidade assim, né? Eu acredito que os fatores da vida me fez amadurecer muito cedo, né? Questão de ter responsabilidades. Eu comecei a trabalhar muito nova, 11 anos eu já trabalhava, já tinha meu dinheirinho. Olha. Então, essa parte, mas eu acredito que quando a gente sai da nossa zona de conforto, que foi no caso que eu saí de perto da minha mãe, de perto de todos, para morar num local longe da família, é outra cultura, né? Até então que lá as pessoas sempre falam, você é lá de cima, né? Gente, por que eu sou lá de cima? Aí depois que eu fui entender que depois do Paraná é só lá de cima. Então, aí eu comecei a entender, né, esse processo e foi, assim, muito desafiador mesmo. E o que passava? A gente estava perguntando para você o teu relacionamento com Deus, né? Você falou que foi um momento que você se aproximou mais de Deus. Totalmente. Antes disso, você ainda não ia na igreja, nem nada? Eu iria na igreja, né? Ia sim, porque quando os meus pais se separaram, eu sempre ia para Goiânia para ficar com o meu pai nas férias.
E o meu pai, depois de todo o tratamento, de todo esse processo, ele venceu o alcoolismo, tudo, e ele começou a voltar para a igreja, né? Porque quando ele casou com a minha mãe, ele era da Batista. Meu pai era do Ministério de Louvor da Batista. Nossa. E isso foi muito forte, né? Porque a minha família, a família Barbosa, é uma família muito tradicional, né, em Goiás, principalmente na minha cidade. Então foi um abalo assim muito forte quando os meus pais se separaram, principalmente por causa, né, do alcoolismo, de tudo, da igreja, afastaram meu pai da igreja e tudo. E quando ele foi para Goiânia, ele começou a frequentar a Assembleia de Deus. E minha família é inteira católica. Então, eu até brinco que eu não gostava muito, que eu já ficava lá no folheto com o padre falando, e ficava, agora tá no credo, já vai acabar. Nunca me identifiquei. E eu tinha 11 para 12 anos, eu fui, né, já tive um discernimento, fui para passar as férias com meu pai. E lá começou na hora do culto, teve o apelo e eu senti algo assim que não tem o que explicar. Não. Era com 12 anos, eu senti, parece que meu corpo flutuava e eu ergui a mão, não tinha discernimento daquilo, que era. Hoje eu entendo que era um apelo, que para entregar minha vida a Jesus, e não foi algo que foi imposto, foi algo que tinha que ir, não, foi o Espírito Santo mesmo que guiou. Foi a minha primeira experiência, né, com essa parte. E quando eu fui para Florianópolis, eu sempre ia nos cultos. E eu acredito que se não fosse essa fé, se não fosse a minha persistência ali de manter, de ter a certeza que Deus estava no controle de tudo, eu tinha desistido, eu tinha voltado. Eu não gosto nem de pensar, porque eu não quero pensar nessa parte, será o que eu tinha feito? Não, mas foi certinho o agir de Deus, o propósito ali que ele tinha. Uau! E aí você estava lá em Floripa, passando por esses desafios. Como é que foi a virada? Como que você conheceu a questão da gestão, né? Sim. Você conheceu já dentro do ambiente do hospital ou foi fora? Como foi porque eu sempre fui muito audaciosa, assim, de questionadora. E todas as vezes que eu ia receber meu pagamento, faltava em questão de 300, 400 reais. E, tipo, quem mora sozinho, 300, 400 reais é muito dinheiro, é muito dinheiro. E o abençoado, né, usado por Deus, diretor da clínica, quando eu questionei ele falou pra mim assim, você tá achando ruim, faz você. Por isso que foi usado por Deus, né? Eu poderia ter pegado aquilo e revoltado, ter saído, ter procurado outro local, tudo. E eu olhei pra ele e falei assim, então tá bom. E eu fui procurar. Questão de gestão, questão de gestão de clínicas, na época eu não tinha. Então, eu fui fazer curso com outras pessoas de outras áreas, né? Quando eu fui fazer curso de vendas para aprender a vender um tratamento odontológico, porque, olha, eu tinha 22 anos, eu era lá de cima, bem novinha, e eu precisava criar essa autoridade, criar ali a minha persona mesmo, o meu profissional, para conseguir transmitir a credibilidade para as pessoas. E era muito engraçado que quando eu fazia curso de vendas, era lá, até na instituição bem conhecida lá em Florianópolis, eu era a única dentista, na maioria das vezes eu era a única mulher, e era assim, corretor, pessoal de vendedor de carro, de imobiliária, tinha uma loja de pneus lá bem conhecida, então eu pegava aquilo, toda aquela parte teórica e ia adaptando na área da saúde, né, que era totalmente diferente. Uau. Que às vezes as pessoas têm assim, mas saúde não pode, a gente tem que fazer as coisas de coração, tudo, não pode cobrar, tal, mas é outra vertente, né, é outro ponto, e foi onde fui me encontrando. Uau. E você conseguiu aplicar lá na própria... Consegui aplicar. Fui fazendo a implementação do sistema, eu brinco que foi a minha primeira equipe de 3 pessoas, que onde eu fui conseguindo aplicar, consegui triplicar o faturamento lá da clínica, até que ele reformou tudo, deixou a clínica padrão A, lá em Florianópolis. Então isso foi, infelizmente, a gente teve um rompimento não muito legal, né, nessa transição, mas foi Deus também, eu tenho certeza que ali eu consegui criar asas e pegar voos maiores. Uau!
E aí, depois disso, você foi para outras... Conta. Então, depois, quando eu saí de lá, eu tava de 24 para 25 anos. Foi muito especial, assim, porque as pessoas falavam, você mudou a minha vida. Os pacientes também falavam, tinha um feedback, não, assim, Mari, era um feedback que não era muito na área técnica, sabe? Não era questão... E para mim aquilo era tão normal que fazia, sabe? A forma de acolher, a forma de passar feedback, de passar para a equipe como que fazia, como que era para fazer, olha, você errou, eu ia lá, fazia junto. Nossa, quantas vezes eu esterilizei material? Quantas vezes eu lavei o chão da clínica, lavei o vidro, porque eu era bem detalhista com isso. E além de falar assim, você não tá fazendo direito, eu falava, vamos lá, pega lá, tirava o sapato, tirava o escarpão, ficava descalço, falava, vamos lavar aqui, vamos fazer dessa forma. Então era a forma de acolher, de pegar na mão e fazer. E quando eu saí de lá, eu estava com a credibilidade já bem grande na questão do plantão, da gestão, eu recebi um convite de uma das maiores clínicas lá para ser diretora comercial. Imagina, eu tinha 25 anos. E eu fiquei assim, mas 45 pessoas na equipe. E eu sempre tive comigo, mesmo que você não sabe, você não tem certeza, vai, que no caminho você vai aprender. Não perca a oportunidade. Uhum. E eu fui, né? Foi bem desafiador, porque a maioria das pessoas, assim, de 40, 45 anos, pessoal mais experiente, e chega lá, a Thalita, com a marra toda, e falou, vamos baixinha, vamos fazer acontecer, e foi. E de lá eu tive uma percepção de montar uma consultoria para fazer gestão em clínicas, e foi quando Deus bradou grandemente, e eu vi que, olha, é isso. Era isso, é mais que isso. E é tão engraçado que todas as clínicas que eu passei, que eu tenho uma pausa nessa parte de gestão agora nos últimos 2 anos, desde o nascimento do Miqueias, a maioria das empresas, né, das clínicas, são casais ou famílias que estão em desordem total, que não é um agir somente profissional, sabe? Mas um agir de estar ali, de colocar a palavra de Deus, de levar Deus para as pessoas, de mostrar uma nova perspectiva que tem como, vai dar certo, que vai sair desse poço, né? Que às vezes a gente está tão atolado em problemas que a gente só consegue ver aquilo. Né, a fé vai lá para baixo, a gente já começa, Deus não está comigo, Deus não está comigo, quem é esse Deus que para todos dá certo e para mim não? Então, é um trabalho, assim, muito de propósito mesmo. Eu falo, eu sempre me emociono. Uau, é isso, não adianta, como a gente sempre fala, né? Você precisa usar aquilo que você faz para transbordar também o reino de Deus, né? As coisas de Deus, senão não adianta, né? Não vale. Não tem um porquê. Então, você estava aí nesse momento. Qual o momento que você conheceu o Samuel? Como é que foi? Foi assim, foi tanto, vai dar tempo. Teve tanto de Deus que, assim, era impossível a gente se conectar, a gente se esbarrar, impossível. Eu estava em Santa Catarina, o Samuel estava trabalhando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Ele estava com a empresa lá. E eu estava tendo muito problema nessa gestão das clínicas, em questão de marketing, como eu atuo na parte comercial. Então, eu sempre estava, perdia na minha semana aí, uns 2, 3 dias, só fazendo reunião com o marketing das empresas que eu fazia gestão. Porque a parte não tinha estratégia, não tinha planejamento, não tinha nada, eles não entregavam nada, e eu, como bem detalhista, eu queria fazer o planejamento correto, porque senão o meu lado não tinha resultado. E eu conheci um diretor de marketing, um dos cursos que eu estava vindo aqui para Curitiba, eu conheci e tal, e eu tive uns tralinhos na cabeça, vou abrir uma agência de marketing, vai resolver os meus problemas, eu já vou ajudar meus clientes, já vou parar com esse tanto de reunião por semana. E eu conversei com ele e tal, que eu queria saber o que precisava de investimento, que equipamentos, de equipes, para ver a viabilidade do negócio, né? Porque não é só assim, eu vou abrir um negócio, vai lá. Por isso que muitos não dão certo, que não tem um planejamento.
Aí você tava com quantos anos? Já estava com 28, 27, 28. Uhum. E aí eu conversando ali com ele e tal, eu era muito ativa nas redes sociais, muito, muito mesmo. Ele, vamos tirar um print pra postar. Eu falei, é capaz, é 9 horas da noite, não. E acabou que tiramos e postamos esse print. Na época, ele era sócio do Samuel. Aí ele olhou e falou, o Samuel perguntou pra ele quem que era e falou assim, eu vou casar com ela. Pergunta ela se eu posso adicionar ela no Instagram. Você ouviu essa história? Nós temos aqui a sogra, Sim, né? a minha Tá sogra aqui, ó. Maravilhosa. Ela sabe né? dos detalhes? Sabe. Daí ele falou assim, vou casar com ela. Aí ele me mandou uma mensagem, eu já achei estranho, né? Porque geralmente quem vai perguntar se pode adicionar, geralmente, né? Uhum. E eu falei, tá. Aí ele chegou e falou assim, tem um amigo que quer... Tem isso, tá arrasando corações, tem um amigo que veio perguntar quem é você, tudo, que falou que vai casar com você. Ele já falou assim? Falou assim. Tem print de tudo, eu trabalho com provas. E aquilo foi tão, eu falei, gente, como assim? Tava no auge do meu profissional, tudo. E foi quando o senhor Samuel me mandou uma mensagem ali, a gente começou a conversar. E a primeira coisa que ele falou assim, tô vendo que você é minha versão feminina. Eu, olha, podemos dominar o mundo. Menina, eu achei fantástico. Eu falei, vamos dominar o mundo. Foi quando nós começamos a conversar, a gente ficava 3, 4 horas de videochamada no telefone. E nisso você tava morando em Floripa? Não, né, eu já tava em Joinville. Como que foi para lá? Uma clínica que eu fui fazer a gestão, no meu 3º dia de gestão, eles perguntaram, assim, quanto que você quer para ficar aqui? A gente não vai deixar você embora. Você estava em Floripa e foi fazer lá em Joinville? Eu fui fazer gestão, que eu estava na consultoria, né? Fazia consultoria de 3 dias a 1 semana. Nossa, e quando eu cheguei lá nessa clínica, eles não vamos deixar você embora. Uau. Então, a gente acabou negociando certinho e consegui ficar lá e consegui continuar com o meu trabalho na gestão, né? E isso eu conheci o Samuel. Uau. E aí nós começamos a conversar e fomos vendo a questão do propósito e a ajuda de Deus. Em 40 dias a gente estava casados. Foi real isso aí mesmo, meu Deus. Foi. Depois você vai contar no bloco que vem, né? Mas hoje tem tudo a ver, né? Vocês somam muito um com o outro, né? Nas áreas que vocês... Em todas as áreas. Deus, ele é perfeito. Tá vendo? Um negócio improvável. Por isso que você não pode deixar de ter fé naquilo que Deus vai fazer. Porque ele faz. E às vezes não é do jeito da pessoa, né, Thalita? Às vezes você pensa assim, vou fazer assim, assado, para que aconteça isso. E às vezes você espera e não acontece. Mas do jeito, da forma de Deus. Eu quero saber como é que era sua mente. Porque você era nova, né? Você passou por tudo isso. Na juventude ele teve que sair, né, de longe de casa. Quando você foi vendo as coisas acontecerem, assim, como que tava você no interior? Você pensava assim, meu Deus, eu tô vivendo tudo isso. Como é que era a sua mente? Ou você já tava, assim, habituada? Como é que você pensava nessa época, assim? Porque são muitas responsabilidades, né? São muitas responsabilidades, eu sempre vi como muitas vidas, né? A primeira parte que eu fui lá para ser diretora comercial de uma clínica de 45 funcionários, eu não olhava que era 45 funcionários. Então, cada pessoa ali tem 3 pessoas que ela é responsável. Então, eu sempre tive essa parte de família muito forte, uma área, assim, de ter essa responsabilidade. Então, eu sempre tive aquele senso que eu tinha que fazer acontecer, né? Que tinha que dar certo. Não não era por você, que não tinha que dar certo, não era pra mim, tinha que dar certo. Principalmente que as pessoas que me contratavam era porque tava com faturamento baixo. Tem uma história de uma clínica aqui de Pinhais, que é o meu grande coração. Ela falou assim, olha, você tem 2 meses, porque senão eu vou fechar. Isso já faz 3 anos e ela tá como a top only de Pinhais, então então é algo assim bem gratificante, que pessoas que chegam, assim, vai contratar uma consultoria, 99% não é porque, quero melhorar, quero ir para um nível a mais na empresa, né, geralmente é que tá com a água ali chegando e precisa de um fôlego, né, então isso, lógico que teve um momento que
vamos colocar ali que começou a cair um dinheiro na minha conta de muitos dígitos, que eu comecei a criar, assim, o senso de, o que está acontecendo? Infelizmente, eu tive um período que eu tive um deslumbre muito alto, né, subiu para minha cabeça, subiu pro ego, que é questão de tudo, né, e isso foi Deus também me moldando, né, na questão de realmente a gente precisa ser manso e humilde de coração em tudo, e o tombo foi muito alto, né, nesse período que eu me deslumbrei um pouco, comecei a frequentar festas, comecei a ter amizades não tão legais, vivenciar tudo, eu brinco que é a parte de faculdades, sabe, quando as pessoas não são cristãs, não têm o temor de Deus, não têm paz para ficar ali no pé, que se deslumbra na parte da faculdade, eu pulei todo aquele processo, né, e fui vivenciar aquilo ali no 25, 26 anos. Então foi quando eu estava, né, em uma festa lá em Florianópolis, e eu comecei um zumbido muito alto no meu ouvido, muito alto no meu ouvido, muito alto, muito alto, muito alto, assim, que eu não consigo explicar. E de repente escutei uma voz muito forte, falou, chega. Aí eu até olhei para trás assim, não tinha ninguém atrás de mim, chega. E o zumbido aumentava, aumentava, aumentava. Eu peguei, saí dali, entrei no meu carro, mas eu chorava tanto. Eu chorava tanto, mas eu chorava tanto, 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 que hoje eu entendo que o Espírito Santo aquele dia colocou um ponto final naquela parte. E eu comecei a trilhar o caminho verdadeiramente, no propósito e com o direcionamento de Deus. Uau. E 2 meses depois, né, eu tive um contrato muito grande, que foi onde eu falei, eu estava já há um tempo orando, e eu falei assim, não, agora eu vou me entregar verdadeiramente para o Senhor, e que tudo realmente seja feito à sua vontade, né, que às vezes a gente fala, seja feita à vontade, mas não é, tá querendo ali que seja feita a vontade dele, mas a vontade está no nosso coração, né, mas eu falei, não, que realmente seja feita a vontade do Senhor, e foi onde as coisas foram encaminhando, e eu pisando certo, né, pisando na rocha, e não na areia, como estava até uns meses atrás ali, naquela época. Uau, meu Deus. Gente, acabou o nosso segundo bloco, mas a gente volta pro terceiro. No terceiro a gente vai tentar aí finalizar algumas dessas histórias, porque tem muitas histórias, né, Sim. como sempre. E vai ter aquela parte, né, que vocês gostam aí do nosso Blessing Show. Fica aí que a gente volta já com mais Blessing Show. Estamos de volta com o Blessing Show. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Mais um programa, sendo abençoado, né? Aprendendo com essa história da Thalita. E, gente, eu quero falar dos nossos patrocinadores, nossos parceiros aqui do Blessing Show. Primeiro, eu quero falar aqui da Alexane, ó, Semi-Joias. Você viu que brinco lindo Maravilhoso. aqui? Foi a primeira vez que eu olhei pra você, já vi essa pedra. Oh, maravilhoso. Gente, vou deixar aqui o Instagram da Alexane. Tem semi-joias, joias para você. Chega lá, fala que viu no Blessing Show que você vai ter um atendimento super especial. Muito obrigada, Ali. Um beijo para você. Quero falar aqui da minha make, Gislaine Santana. Também sempre arrasa. 15 anos. Ela vai na sua casa quando você precisar, tá, Thali? Você também de casa, super maravilhosa, agir sempre comigo. Bruno Macari também no cabelo, hoje não foi ele, mas também sempre juntos aqui. Você sabe que você vai ter um atendimento super especial com eles. E aqui, Pãozinho da Hora com a gente, ó. Pãozinho, você já comeu, não foi? Tentação, o cheiro que tá esse aqui, meu Ela Deus. chegou aqui, ó, pedindo bolo de cenoura.
E aí tem que levar a sua sogra Sim. lá pra comer. Vamos lá Vou comer o bolo de ensinar. cenoura, que eu fiz a propaganda, né? Agora tem que cumprir. Verdade. Ó, gente, Pãozinho da Hora tem várias partes da cidade em Curitiba. Não fica passando vontade, pede Pãozinho da Hora, que ó, eu sei que vocês ficam olhando. A gente também, né? Porque não pode comer ainda. Tá falando, mas confiram aí Pãozinho da Hora. Com certeza vocês vão amar. Thali, vamos lá. Você tava onde nós estávamos? Quando eu comecei a entender certinho, né, onde eu estava chegando, vamos dizer, né, a questão de... Mas um ponto principal, Mari, quando eu tive esse encontro com Deus ali no meio de uma festa, mais ou menos umas 1000 pessoas, que eu tive esse discernimento, eu comecei a tudo a confiar e entregar, né, e acreditar antes de tudo. Né, eu tenho uma frase que fala, tá até lá no início do meu Instagram, que tem uma vida extraordinária e não aceite nada menos que isso. Né, me fixei muito, né, na vida extraordinária, porque assim, todos os dias Deus nos dá uma oportunidade de viver, né, de respirar, de andar. Tantas pessoas que estão enfermas, que estão nos hospitais, que estão em países que estão em guerra, não têm essa liberdade, e nós aqui temos isso, né, eu e você hoje aqui. Por que viver de qualquer forma, né? Por que acordar reclamando? Por que aceitar qualquer coisa? Ter a parte ali da miséria, da escassez? Não, vamos viver. Deus tá aí, é o Pai de tudo, é abundante. Vamos ter uma vida mais abundante, né? E eu comecei a ver depois desse dia ali, como eu falei ali no começo, que eu não tinha um olhar para a família. Eu sempre falava, quero ter uma família, aquelas famílias de filme no domingo, aquela mesa grande, a mesa posta, aquele monte de comida. E eu logo passava, mas depois daquele ponto ali, eu comecei a frequentar muito a igreja. Eu ia na Mais de Cristo, lá em Florianópolis. E lá também é uma pegada muito família, muito empresarial. E todos os cultos, eu falava assim, um dia eu vou entrar aqui com meu marido de mãos dadas. Eu via as famílias falar, um dia eu vou entrar aqui com meu marido de mãos dadas. E aquilo foi crescendo. Eu comecei a ver que a Thalita não era mais a Thalita ali sozinha, tudo. Eu precisava de alguém, né? Eu precisava de alguém de ter esse complemento, né? A parte de transbordar, né? Que nós somos completos, né? Deus já nos fez completos. Então precisa de ter alguém do lado que realmente vai transbordar. E isso começou a crescer dentro de mim. E geralmente, né? Hoje, infelizmente, a nossa sociedade prega que as mulheres elas têm que ser independentes, que elas têm que ser autossuficientes, que não precisa mais disso, daquilo, enfim. E eu falei, não, eu preciso, eu quero meu marido, eu quero ter minha família, eu não quero mais ir para um restaurante no domingo sozinha, não quero mais estar ali com os jovens da igreja, só de vela só lá. de vela, tudo. Eu falei, eu quero o que eu quero. E deixa eu te perguntar, porque a gente estava aqui falando num programa que a gente gravou sobre essa questão de ter que agir, né? Ter que provar que é mulher, que a gente tá falando, né? Sim. Que a mulher tem que fazer. E às vezes essa questão não é da submissão em relação ao homem, entender o papel do homem, né? O papel da mulher. Quando você estava orando por isso, você já foi com o teu coração humilde em relação a isso para estar preparado pro teu esposo? Porque você viveu uma vida muito independente desde nova, né? Foi bem desafiador, né? Porque até então, quando eu era solteira, a gente começava a conhecer alguém, namorar, qualquer coisinha de errado, falasse uma vírgula, eu falava assim, tchau. Sempre muito desapegada, assim, tchau, não quero isso, não quero, e ia. Então, essa parte foi moldada muito porque eu comecei a entender nessas clínicas que eu estava fazendo gestão e que 90% era família, eu já estava tendo ali Deus me moldando da parte familiar. E essa parte da submissão da mulher atualmente é bem delicado, né? Que vem da parte que não precisa fazer acontecer, que a mulher é isso, a mulher é aquilo, né? Infelizmente o feminismo destruiu, né, essa questão, mas Deus foi trabalhando no meu coração. E quando eu decidi, é muito interessante, Mari, porque foi no dia 15 de junho,
Eu estava orando na madrugada e um amigo do Samuel, o Rafa, estava orando por ele também. Foi no mesmo dia. Uau. Inclusive, agora, dia 4, faz 3 anos que nós estamos juntos. Olha. Então, temos 2 filhos. Sim. Então, solteiros, olha, quando é pra ser, quando é pro agir de Deus, vai chegar a hora, vai chegar o momento. É isso. E foi tudo baseado em oração, né? Oração. Foi rápido no nosso tempo, né? Essa oração minha do dia 15 de junho de 2022, 2022, eu tinha feito uma cirurgia plástica, eu tinha feito o narizinho, e eu tinha contratado uma enfermeira para cuidar de mim. E um dia antes ela me ligou falando que ela estava com Covid. E eu, lógico, sempre muito independente, não quis ligar para minha mãe, não liguei para ninguém, não falei para ninguém, que eu sempre falei assim, quero fazer, vou lá e faço e não converso com ninguém. Hoje também Deus trabalhou muito isso, porque sempre que eu vou fazer alguma coisa, deixa eu ligar, liga para meus líderes, às vezes ligo para minha sogra ali perguntando, ligo para minha mãe para falar. Então, esse ponto. E Deus me trabalhou muito, porque eu estava sozinha, pós-operatório ali, eu falei, acabou, não quero mais. Não quero mais ficar sozinha. E a minha oração com Deus foi bem direta. Pai, olha, o Senhor mesmo tá comigo? Realmente tá. Porque eu tô cansada. Eu não quero mais viver sozinha. Eu não quero mais estar caminhando sozinha. Eu não quero mais ir pro culto sozinha. Eu não quero mais estar sozinha. Então, se o Senhor realmente está verdadeiramente comigo, coloque a pessoa certa do meu lado. Mas eu quero a pessoa certa. Eu quero uma pessoa que trabalha com a mesma coisa que eu. Eu quero a pessoa ali que vive um propósito. Eu quero uma pessoa que é de família. Eu quero um homem que é cristão. Eu quero um homem temente ao Senhor. Eu não quero ficar lá jejuando e orando para levar o marido para a igreja. Minha oração foi assim. Eu quero alguém que já está ali e vai caminhar junto. Que não vai ter esse problema de desviar. Chega, eu já estou lutando há muito tempo. E eu não saí da presença do Senhor. Então aí, 10 dias depois, um doido me manda mensagem no Instagram falando que vai casar comigo. E casamos. Gente, que coisa incrível. É incrível o que Deus faz, né? E hoje vocês casaram e começaram a trabalhar juntos. Começamos a trabalhar juntos, ele já fazia essa parte empresarial e a parte operacional, vamos dizer assim, o forte dele é operacional, a parte de inteligência emocional. E eu já não gostava disso, era uma deficiência que eu tinha profissionalmente, porque eu gostava mais da área comercial e a equipe. Então a gente conseguiu, até nesse ponto, Deus foi tão lindo, sim, que até profissionalmente, o que era as minhas falhas, né, assim, que não era a minha expertise do Samuel, e a parte dele também, que não era a expertise dele, era a minha. E nós unimos. Gente, que fantástico. Aí depois, Deus trabalhou grandemente também. 3 meses que nós estávamos juntos, eu descobri que estava grávida. Foi um choque muito grande para mim. Porque, imagina, né, recém-casada, tudo ali, a gente fez tudo certinho, casamos assim, logo, gastamos rápido, mas a gente teve aquilo. Tá, por que a gente vai perder tempo namorando, se conhecendo? Não, vamos casar e vamos fazer as coisas certas. E vamos fazer dar certo. A gente não tem outra opção a não ser fazer dar certo. Lógico, tem desafios, tudo, como casal, se conhecendo, enfim, mas Deus agiu. Abro um parênteses que eu lembrei que ele te pediu casamento, né? Lá. A senhora estava nesse dia e a senhora estava sabendo? Tava sabendo. Todo mundo que ele menos eu. E a senhora falou o quê? Tipo, meu filho já, mas está abençoado. Se é de Deus, abençoou. tem convicção. É isso. Tá vendo? Mas você vê, a gente vê muito, né, quem é a pessoa da família, né? Do jeito que ele falou, dá para imaginar que vocês eram exatamente assim, porque ele tinha uma convicção, né? Que o Senhor estava cuidando de cada detalhe. E vocês também tinham convicção que vocês estavam orando pelo filho, pela família, pelos netos, e que Deus ia cuidar de cada detalhe, né? Não, hoje como mãe eu fico pensando, me quer chegar pra mim e falar assim, eu tô levando uma pessoa aí que eu conheci semana passada e vou pedir ela em casamento. Aí eu vou ficar assim, você tá maluco? Como assim? Né? Aí ela vai lembrar. Eu vou lembrar que aconteceu. E aí tu não tava sabendo mesmo que ele ia porque pedir? Imagina, eu cheguei, eu fui conhecer o sogro e a sogra,
né, que já não é um sentimento, assim, tranquilo. Sim. Conhecer os cunhados e a pressão de ir lá conhecer que os meus sogros têm esse ministério há mais de 30 anos, né, 33? Mais Que de bênção. 30 anos, o Que mesmo legal. ministério, tem as irmãs lá que pegaram o Samuel no bebê, no colo. Então, eu já estava muito nervosa, assim, a questão de... que foi tudo no mesmo dia, e tudo muito no rápido. mesmo Foi dia. no mesmo dia, chegamos lá de manhã na cidade deles, e à noite já almoçamos, meu sogro fez um churrasco maravilhoso, e almoçamos tudo, e à noite fomos pro culto. E quando chegou lá, ele foi pregar, e o Samuel, né, foi fazer a pregação. Gente, E de repente, quero apresentar vocês à igreja. Eu falei, não, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. E ele me chamou lá em cima, Nossa. apresentou pra igreja, tudo. Deu o microfone pra me falar. Se perguntar, eu nem sei o que eu falei aquele dia. E de repente ele vai, ajoelha e fala assim, eu quero te pedir em casamento na frente da igreja, na frente dos meus pais. Nossa, Aquilo ninguém foi bem- tem isso filmado? Tem não? filmado. Nossa, depois me mostra. Todo mundo gritou, tal, e foi algo Que assim maravilhoso, bem... Depois nós fomos gente. comer pizza e foi... Que demais, bem- que demais, que demais. E hoje tem a família, tem também, fala um pouquinho da escola, né, dos projetos, para o Isso. pessoal entender. Hoje nós temos a potencialização empresarial, né, que nós temos aí um ecossistema de gestão, onde nós focamos principalmente na parte de implementação dentro da empresa. É, Mário, que eu falo que é o nosso grande diferencial. Nós não focamos em fazer cursos, em encher hotéis, de encher a parte ali de pessoas só com a parte teórica, mas nosso grande diferencial é que nós pegamos toda a parte técnica mesmo, nosso conhecimento, vai dentro da empresa e aplica ali dentro da empresa. Toda a parte, tanto com a equipe, né, da parte comercial, com a parte operacional, mas principalmente a parte emocional. A gente trabalha muito com essa parte de desenvolver ali o emocional, para todos terem a consciência que precisa executar, né, que precisa fazer. E um dos pontos também é que as pessoas precisam entender, a equipe, né, precisa entender que é através do trabalho que vem a prosperidade, né, a prosperidade em geral, né, não só questão financeira, mas onde que vai conseguir ele dar um conforto melhor para a família, onde vai conseguir entregar entender a importância do trabalho, de impacto que eles causam diariamente na vida de outras pessoas. Então, é um trabalho de formiguinha, mas que, graças a Deus, nesses 3 anos, hoje a gente está conseguindo ter um resultado muito, muito gratificante e sempre baseado em Deus. Atualmente, agora, nós lançamos o Select House, né, que é um projeto que nasceu no coração de Deus, onde nós juntamos 10 empresários, né, na nossa casa, aqui em Curitiba, que eu falo que é algo que nós goianos de São Paulo, vocês também, né, têm costume de dar uma esbarradinha na rua e tudo bem, vamos lá em casa tomar um cafezinho? Sim. Então, isso nós estamos implementando agora aqui em Curitiba, né, nos 2 dias de curso, nós abrimos a nossa casa, que é essa imersão presencial, onde o palco ativa mais que a mesa ativa mais que o palco, e o centro da nossa mesa é Jesus. Que maravilhoso. Então, nós falamos abertamente de Jesus, de negócios, de que é Deus que está ali, que é Jesus que está fazendo. Ontem encerramos tivemos a oportunidade da minha sogra encerrar com a oração. Sim. Então, isso com a bênção também, né? Uma bênção pastoral de todos os empresários. Então, isso foi bem, está sendo muita bênção. Eu fui num evento esses tempos, e aí eu sempre sou assim, eu conecto, eu já pergunto para, né, enfim, saber um pouco. E aí eu não sei como que chegamos no assunto, que aí a gente trocou o Instagram e falou, você conhece o Samuel? Ele falou, né? Eu vou estar lá eu faço parte do Select, tá? Tipo assim, a gente tinha acabado de entrevistar, qual a probabilidade, né? E ele tava lá. Agora, alguém comentou com você alguma coisa? Eu não lembro o nome dele, mas Deus abençoe você, ele tava lá na mesa certa, né? Tava. E a importância de você estar nos ambientes certos, Muito, né? muito. O ambiente certo, a convicção certa, os valores alinhados. E hoje, nós cristãos precisamos estar cada vez mais, né, convictos ali para manter sempre de pé. Que bênção. E para as mulheres? Então, está nascendo agora um projeto também no coração de Deus, que é um inteiro e não metade.
Foi a inteira, Esse né? é o o nome? nome, inteira e não metade. E parece que a gente combinou aqui, né? Uhum. Mas eu não sabia. Então, eu tive uma depressão pós-parto, e foi o segundo episódio, assim, que Deus me moldou muito nesses últimos 2 anos, e é um projeto que não é para ser financeiramente pensado, né? Não é um projeto onde eu estou colocando parte comercial, mas é um projeto onde eu quero acolher na mesa, né? Na mesa, estar ali na mesa com Jesus, mulheres que se perderam, né, após a maternidade, assim que aconteceu comigo. Então, para a gente ser realmente inteira em Deus e não ser mulher por metade. Uau, que E em maravilhoso. primeira mão, não lancei ainda, estava aguardando vir aqui para o marketing lançar. Deus, que maravilhoso. E esse ano, pro ano que vem, Pra como esse é que ano é? já, agora Daqui a em pouco. julho, a gente já vai startar certinho o formato para começar a ajudar, né, as mulheres, mães empreendedoras a se restabelecer Entendi. novamente, né, como mulher, como esposa, como mãe, mas principalmente como empreendedora e filha de Deus também. Uau, meu Deus, que incrível, que incrível. E assim, é isso que a gente tem que fazer como cristão, né? Usar aquela nossa dor que a gente passou para ajudar a curar outras vidas. E é naquele ponto que eu falei, Mari, de não entrar na parte do vitimismo, né? De entrar, isso acontece isso comigo, tal. Não, eu assumi, eu tive uma depressão pós-parto, tô tomando uma medicação de 150 miligramas, tive que fazer isso, tô me curando, estou fazendo os outros tratamentos e Deus tá agindo, né? E com isso, né, não vou pegar aquilo tinha dias que eu queria ficar trancado no quarto, não queria ver ninguém. Não aguentava ver meu bebê chorando. Então, mais daquilo de pegar isso e falar, olha, tá tudo bem, você está passando por isso, mas olha, eu tô aqui, deu certo. Não aconteceu nada mais grave, mas é um testemunho que fortifica, né? Testifica também, mas aquele ponto de a gente ser verdadeiro naquilo que a gente está falando. Isso. E eu acho que todo aquele sofrimento que eu passei calada, né? Eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio, até que eu descobri minha outra gestação, foi tudo muito rápido, que eu sofri calada. Eu falei assim, olha, eu vou ajudar outras pessoas, outras mulheres a não sofrerem calada. E, Né? não sozinha também. Não sozinha, porque a gente acaba ficando numa parte tão vulnerável que às vezes, assim, eu escutei de pessoas, mas você tem tudo, por que você tá triste, você não vai voltar a trabalhar, tal, e você fica naquela cobrança que precisa fazer acontecer, que, peraí, eu sou mãe, sou esposa, tem que dar conta de tudo, tem que estar ali, a criança, mas você não queria ser mãe, não queria ter criança, e agora você vai ficar aí chorando, mas não é isso, né? Nossa. Então, mas o principal foco é, vamos aqui, vamos sentar, vamos tomar um café, vamos conversar, quais são os seus projetos, o que está parado, pegar toda a parte de gestão mesmo, vamos estruturar tudo, a gente tinha conversado isso com você lá com o Samuel, então fazer um trabalho mesmo um trabalho inteiro. Uau, meu Deus, que especial. Para você que quer saber desses detalhes, segue a Thalita, né? No seu Instagram, você vai botar mais informações. Sim, vou dar mais informações. Estava aguardando vir aqui para falar isso, já está tudo prontinho, como que vai funcionar os encontros, né? Mas que é algo assim para Deus mesmo, de Deus para nós, filhas amadas. Que bênção, vai ser bênção. Gente, não perde a chance. Entre aqui no Instagram da Thalita para você saber, para estar, né? Nesse movimento de crescimento. Isso. E a gente precisa ajudarmos umas às outras, crescer sozinho não vale. Não vai. Quando você vê o outro, né, Uhum. sem viver aquilo, a plenitude do Senhor, né? Sim. Thali, muito obrigada. Eu quero que você deixe uma mensagem aqui final para os nossos telespectadores. A Mari foi uma conexão assim de Deus, aquela pessoa que a gente olha e fala assim, oi amiga, vamos tomar um café? Que essas conexões que eu acredito que quando nós estamos alinhados em Deus, alinhados no propósito de Deus, de não pensar do lado direito, nem do lado esquerdo, sabe, desviar, não duvidar, mas realmente entregar a nossa vida, né, entregar os nossos passos. As dificuldades vêm, eu acredito muito que quanto mais nós estamos ali confiantes que vai dar certo, vem as dificuldades, vem as provações, vem as pessoas tentando, né, desviar daquilo, desviar do propósito de Deus, mas de uma pessoa que tinha tudo para não ser nada, e hoje tem tudo que é a minha família,
é que Deus é a base de tudo. Não desista dos seus sonhos, recupere aquele sonho que está lá guardadinho no seu coração lá de muitos, muitos, muitos anos, que nada, né, é entregue a não ser da vontade de Deus, né? Nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão de Deus. Então confie, acredite, entrega, sirva as pessoas verdadeiramente, que os demais serão acrescentados. Gratidão imensa estar aqui. Amém. Fiquei Obrigada, emocionada. amiga. Obrigada, viu? Obrigadão, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um programa. É sempre muito especial ver o que Deus faz na vida das pessoas, daqueles que creem que Ele pode todas as coisas. E mesmo que você não creia, o Senhor, Ele vai fazer na tua vida. Imagina quando você crer, né? O Senhor é maravilhoso. Muito obrigada, Thalia, mais uma vez. E, espero vocês no próximo programa. Tchau!